Vamos lá, agora eu vou para a próxima pergunta. Deixa eu pegar aqui o chat. Mostra uma tela limpa índice dólar. O que são essas linhas todas que você traça para a gente entender. Cara, vamos lá. Eu vou mostrar só no índice, porque dá no mesmo, tá? É a mesma coisa, as mesmas linhas que eu coloco em um, eu coloco no outro. É claro que um está numa tendência, outro em outra, mas o parâmetro mesmo, a didática é a mesma. Deixa eu botar o gráfico. Então, o que acontece? Essas linhas amarelas são suportes e resistências feitas pelos gráficos diário, semanal e mensal e por Fibonacci matriótica, tá? O Vitão é muito bom nesse tipo de avaliação, e aí eu sempre pego os meus pontos e bato com os dele para ver se eu passei alguma coisa, se de repente, tem um ajustezinho que ele fez ali que vai ficar mais legal no meu, e aí a gente faz então esse bate-bola, tá? E ele me passa os pontos dele para eu dar uma conferida aí no que eu fiz, que eu gosto muito do trabalho dele, então me ajuda muito. E a gente coloca os pontos aqui para vocês, está sempre colocando, a gente vai sempre deixar aqui na sala para vocês esses pontos que a gente estuda no 1 hora, no diário, no semanal e no mensal. Bom, então essas são as linhas amarelas. As médias móveis, tá? São médias em relação ao valor, ao preço do candle, né? ao preço do índice. À medida que o preço vai caindo, a média vai caindo. E o que é a média? É a soma dos últimos candles, dos últimos preços, né? Por exemplo, o fechamento, é a soma dos fechamentos. Então, uma média de 9, pega os últimos 9 candles, soma e divide por 9. E aí você tem a média daquela variação de preços. E olha que interessante matematicamente você pensar que se o mercado está aqui, no 221, tá? Vou botar aqui. Esse spotlight, ele para, cara, depois de um tempo. Ele está aqui no 220, tá? Deixa eu pensar aqui. Aí ele sobe. Vamos pensar o seguinte, ele está aqui no 220. A média de 9 dos últimos 9 está no 600. Ou seja, está esticado, né? Está afastado das últimos negócios. Então, deu uma exagerada. Existe uma tendência no mercado, é claro que isso nem sempre vai acontecer a todo instante, mas existe uma tendência a voltar para a média. E aí depois ele pode romper a média ou não. Existem robôs e setups bem simples em que você vende quando rompe para baixo e compra quando rompe para cima. Eu mesmo já botei isso no Excel logo, eu entrei no mercado e pensei, vou ficar rico, caralho. É só vender, cara, quando rompe a porra da média. E dá para ver que rompe, olha depois. Aí rompeu para cima, olha depois. Meu irmão, vou ficar rico. E aí começa do intra-candle romper, voltar, aí fecha rompido. Aí no outro vai e volta, já rompe de novo, mas fecha desrompido. E aí começa, parece que vai te dar um gain, volta, rompe, aí você se estopa aqui, porque rompeu. Ele subiu, aí rompeu de novo para baixo, você já ficou vendido. Então, ele funciona, mas você tem que levar na estatística. Você vai tomar um monte de stop, quando andar você dá um porradão. Aí você vai tomar uns stop, vai andar, dá um porradão. Vai tomar... Então, isso já é ridículo, já é simples, já daria para fazer, ganhar dinheiro. Mas como você toma um stop, eu já testei e achei que não foi muito lucrativo. Eu tive que arrumar outras informações para melhorar isso. Mas olha como é um setup já basicão, tá? Então, a média móvel é isso. Quando eu estou no 200, a média está no 600, eu estou vendo que existe uma chance disso acontecer, de voltar ali na média, de repente continuar caindo, e aí é assim que funcionam essas linhas, a vermelha e a azul. Tá? Você pode conferir aqui em cima, ó, MMA9. Se você sabe que tem uma muito curta, você já imagina que é a 9, mas eu uso a vermelha como 9 e a azul como 20, é padrão, muita gente usa assim e aí acaba que facilita. Tá? Deixa eu ver mais o que. E você vai perceber, colocando no seu gráfico, pelo valor, você vê, a minha está laranja, a do Júlio é vermelha. Então, vou botar igual se quiser, para facilitar, mas você consegue identificar a média pelo valor que aparece aqui no canto. Tá? E, bom, então essas são as linhas de média móvel que você vai ver que outros layouts têm um porrolhão de média. Ó, olha esse layout aqui, que eu coloco a média exponencial de 80,
Porque aí, pessoal, eu fui estudando outras médias e o pessoal aqui da mesa de operações, da nossa sala de aula em formato de mesa de operações, vem indicando para mim e para o Vitão. Ó, testa a média de 80, que é muito boa, testa não sei o quê. O Vitão, por exemplo, me fez colocar no meu layout a média móvel de 48 ponderada. Deixa eu ver em qual layout que ela está aqui. Não usava. Ele fez uns testes, tá? E eu comecei a usar. Ela não está, por acaso, nesse layout aqui, mas eu uso no meu layout do broadcast. E tem também um dos layouts aqui, acho que, quer ver? Deve estar aqui no... Deixa eu ver se está no outro índice. Não também. Mas, enfim, é só uma outra média, a 48 ponderada, tá? Aqui é a média de 200. As principais, para você começar a trabalhar, são a 9, a 20 e a de 200. As outras são refinamento, você não precisa usar, você consegue trabalhar tranquilamente com essas três que eu falei, tá? E conseguir ter bons resultados e trabalhar, por rompimento com regressão à média. Aí o regride e começa a subir, a média 9 rompa a 20 para cima. Pô, é um setup de compra muito utilizado, rompimento de média, cruzamento. Quando a média curta cruza a média longa, a tendência é o preço evoluir na direção que a curta está indo. Tá? Então é isso. E as linhas de tendência, pessoal, que vocês veem aí, um monte de linha para lá e para cá, ó, são linhas que eu tracei de outros pregões e fui mantendo porque está em dias próximos. É claro que essa linha aqui, ó, desse outro pregão aqui, ela pode ir para o lixo, ó, deletei, entendeu? Não tem problema. As outras aqui de trás, mesma coisa, tá? Não vou fazer agora para agilizar. É o primeiro nivelamento que eu faço aqui com a galera e eu nem ia conseguir fazer, mas acabei conseguindo. O Vitão ia tocar aí e eu pude perceber pelo pouco que ele fez aí, vocês arrebentaram. Inclusive o André ajudou aí e isso foi muito bom também. Depois a gente pensa num modo, se não ficar legal, vocês acharem que eu me alonguei muito, não sei, porque também é um assunto que é um pouquinho complexo, mas de repente também criar uma enquete, vocês fazem as perguntas por e-mail e eu faço vídeos, enfim, vamos pensar. Mas continuando nas linhas de tendência. Então, eu pego essas linhas que eu já tracei e mantenho ela no gráfico, porque se o mercado testa, eu estou com ela ali. Por exemplo, essa aqui podia ter sido traçada nesse dia. Olha como hoje testou 2 vezes. Tá? Foi alguns dias atrás, 3 ou 4. Olha aqui, ó. Olha como testou. Isso eu não tracei hoje, tanto que vazou. Ó. Se eu tivesse traçado hoje, eu botava na mínima. Olha como vazou. Se eu estou vendido, tomando calor, eu esperava um pouco. Ah, meu irmão, brigando nessa região de suporte, porque apesar de ser LTB, é região de compra. Né? Rompeu para cima, se está vindo de cima para baixo, é suporte, é região de compra. Então, são isso, são linhas, tá? Que eu traço das máximas até as outras máximas ou das mínimas até as outras mínimas. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui no final do pregão como traçar uma linha dessa para quem nunca fez, para quem é bem iniciante. Assim, ó, simplesmente pegando nas mínimas, tá? Olha que interessante. Tá aqui. Tá? Eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. Copiei e colei. Vou jogar lá em cima. Eu já vi que está batendo certinho. Ó. Olha esse canal aqui. Ó. Olha lá, pessoal. Ctrl+C, Ctrl+V. Tem um toque aqui, tem um toque aqui. Aqui vazou. Mas olha que interessante. Eu poderia ter percebido essa região logo depois desse toque e traçada paralela lá. Tá? Então é assim que são essas linhas que vocês acham meio doida. E com o tempo vocês vão se acostumar, tá? A traçar essas linhas e aí o gráfico vai ficar mais limpo, mesmo com as linhas. E vocês podem fazer o que eu faço, deixa num outro layout mais limpo. Tem layout que eu boto só fibo. Olha esse layout aqui, ó, não tem nada, o layout 2, para eu dar uma olhada limpa, tá? Isso também vocês podem fazer.